Queria abrir a entrevista para você falar um pouco daquela tensão que foi, você ficou ali, acho que deu mais de um minuto você parado, só olhando pro goleiro, e a cobrança deixou, o André comentou que chegou a como é que fala? Deu um calafrio. Só que no fim foi uma categoria assim que a gente não tá nem acostumado a ter uma cobrança de pênalti, né? Então eu queria que você falasse primeiro, especificamente, né, desse lance. Desse momento. Como é que foi ali, porque você ficou muito tempo até vir a cobrança, então isso aí mexe muito com o psicológico do atleta, mas você se mostrou completamente preparado. Sim. Bom, boa tarde, primeiramente. Bom, é um assunto que até imaginei que poderia ser tocado aqui hoje, mas é uma oportunidade também para mim falar de uma forma mais abrangente sobre isso, porque hoje eu acho que é um assunto muito importante, não só na minha profissão, mas na nossa vida. Desde 2017 eu venho trabalhando a parte mental. Eu acho que a parte física, a parte técnica, tática, elas são desenvolvidas naturalmente, conforme os treinos que são passados, mas a parte mental é algo que nós precisamos buscar. Nós, como atletas, precisamos buscar, precisamos desenvolver, precisamos exercitar, precisamos praticar. E isso, desde 2017, eu venho, como profissionais, venho desenvolvendo isso, venho praticando isso, justamente para esses momentos. Não foi o primeiro e também não vai ser o último. Então, eu acho que todo clube, é até um conselho, se pode se dizer assim, porque é um aprendizado que eu tive. Todo clube, todo atleta deve se preocupar com a parte mental, porque são esses momentos onde o foco e a concentração é preciso, e foi isso que eu usei naquele momento. Sobre essa parte mental, eu tenho desenvolvido, como eu falei, tanto na minha parte profissional quanto na minha parte pessoal, posso dizer assim, porque os meus filhos não precisam que eu desenvolva apenas a parte de ser um bom atleta, e sim também de ser um bom pai, assim como a minha esposa não precisa que eu desenvolva somente a parte mental para ser um atleta melhor, mas também um marido melhor. Então eu me preocupo tanto na parte profissional quanto na parte pessoal. Isso tem me ajudado muito, porque quando a gente trabalha a nossa mente, que é um ponto importante, a gente tem perspectiva diferente das coisas. Tanto na parte profissional, você joga, você não joga, você é criticado, você é elogiado, então a gente tem que saber lidar com esses momentos. E naquele momento específico, para responder a sua pergunta, eu procurei colocar em prática isso, porque logo na minha vez aconteceu a confusão lá atrás, e eu levo duas frases comigo para esses momentos. A primeira é focar naquilo que eu controlo, e a confusão não estava no meu controle. E também a hora que o juiz iria apitar. São dois momentos que não estavam no meu controle, apenas a concentração e o foco para fazer aquilo que eu fui fazer. Então, a outra frase também é focar naquilo que não que me acontece, e sim o que eu faço com que acontece. Então, naquele momento, foi importante para mim essas duas frases que eu levo para me focar apenas em fazer o gol. Se observar o momento, é um momento que eu procuro não olhar para trás, que eu procuro focar somente no goleiro e realizar aquilo que eu fui fazer. Então, foi um momento até de aprendizado para mim, poder colocar em prática todo esse trabalho que eu tenho feito. Bacana, só lembrando todo mundo do celular silencioso, por favor. Matheus. Boa tarde, Felipe. Matheus, da página Orgulho Dourado. Parabéns pela cobrança mais uma vez. Eu sou uma das pessoas que já falei contigo particularmente sobre. Obrigado. Quase matou a gente do coração, mas faz parte. Falando ainda sobre o jogo, nós pegamos um time de 4ª divisão, né, no Campeonato Brasileiro. Nós esperávamos não ter sofrido tanto e sofremos. O Cuiabá não fez uma boa partida coletivamente, não temos que colocar A ou B, mas no modo geral tivemos bastante dificuldade. A minha pergunta é, de que forma tem sido feita a preparação para a semifinal do Campeonato Mato Grossense, para mais um jogo de mata-mata da Copa Verde, e se o fato de ainda não termos um treinador, isso interfere diretamente nesses jogos decisivos? Bom, boa pergunta. Eu acho que
A partir do momento da saída do Antônio, como a maioria de vocês que nos acompanha sabe, e foi o que eu acabei de dizer também, a gente foca naquilo que está no nosso controle. Isso não faz parte dos jogadores em procurar o treinador, a diretoria acredito que tem feito o seu trabalho e cabe a nós a trabalhar, cabe a nós a fazer aquilo que tem sido feito. Lógico que a gente tem noção de que pela qualidade que tem no elenco a gente pode melhorar e fazer ainda bons jogos, muito melhores daqueles que a gente tem apresentado, mas eu acredito que a gente está evoluindo dentro das condições que a gente tem feito e treinado, a gente está evoluindo. O jogo da Portuguesa não é um parâmetro, apesar de ter sido um jogo difícil e um jogo específico da Copa do Brasil, a gente vê outras equipes sendo eliminadas por equipes de expressões menores, mas acredito que o principal era a classificação. Então agora é focar nos próximos jogos para que possamos, de forma consistente e de forma onde a gente pode ver as coisas boas, né, tirar lições das coisas menos boas que temos feito, para poder fazer esses jogos de uma forma cada vez mais consistente, como eu disse, e cada vez mais de uma forma que agrada tanto a nós quanto aos torcedores. Felipe, boa tarde. Boa tarde. Vou deixar um pouquinho de lado a Copa do Brasil, já foi, bola pra frente, Campeonato Mato Grossense agora no domingo. Mas vocês têm nessa temporada 12 jogos de invencibilidade. Até agora o time não perdeu. Então, apesar dos empates, dos resultados que trazem aí por parte do torcedor ali um pouco de descontentamento, alguns jogos que vocês não venceram, vocês carregam essa invencibilidade, né? E esse mês de março são só decisões que vocês encaram, né? Sim. Todos os jogos são decisivos. Você falou muito dessa questão mental. O quanto o mental tem que estar forte, estabelecido para jogos decisivos, que começam agora no Campeonato Mato Grossense, nessa semifinal. E também gostaria que você falasse sobre esses jogos de invencibilidade. Apesar dos empates, alguns resultados que não vieram, o quanto estar invicto também motiva o clube para essa semifinal. Claro. Sobre a questão da invencibilidade, é importante porque quando a gente trabalha em cima de vitórias, o ambiente fica mais leve, o ambiente fica mais confortável, se pode dizer assim. Mas, como jogador e as pessoas que entendem realmente o futebol, conseguem analisar aquilo que não está correndo tão bem. Então esse é o papel da comissão, esse é o papel dos jogadores, ter a sua autoanálise para ir melhorar, porque cada vez mais as dificuldades dos jogos vão aparecer. Então acredito que, apesar dessa invencibilidade, a gente tem procurado trabalhar para melhorar cada vez mais. E sobre a parte mental nesses jogos, como eu disse na questão do pênalti, eu continuo acreditando que é um ponto chave e super importante para que possamos encarar esses jogos das semifinais, da Copa Verde, da Copa do Brasil, ainda mais de uma forma concentrada, com foco muito, muito forte para aquilo que a gente tem que fazer. Então, são coisas que a gente também não pode deixar de trabalhar. Como eu disse, a parte técnica e tática, isso a gente pode evoluir, mas a mental a gente precisa buscar e praticar. Marcelo. Fala, Felipe, tudo bem? Boa tarde. Marcelo Augusto, da Rádio Cuiabana FM, da Rádio Doc, site O Documento e programa Equipe Bola Verde. Felipe, você já atuou em diversas posições, volante, como meia, já jogou na Europa, e com o tempo que você está atuando aqui no Cuiabá, e aí já acostumou com a torcida, com o ambiente, a temperatura, e principalmente, o que você está pensando aí a partir de agora com os jogos, esses novos campeonatos que o Dourado está enfrentando? Bom, a minha adaptação, eu já estou aqui, vai fazer um ano agora, fez um ano. Minha adaptação foi super tranquila, depois desse tempo fora do Brasil, eu fui recebido muito bem. É um clube muito família, então isso é muito bom, muito acolhedor, então te dá condições de trabalho muito tranquila. Tirando o calor, né, que eu acho que não tem como fugir, mas eu também joguei na Arábia, foi um, como eu posso dizer,
Foi um teste para poder vir para cá. Então, em relação à adaptação, está sendo super tranquila. Em relação aos jogos, foi o que eu acabei de dizer, são jogos decisivos, importantes, onde a gente vai procurar trabalhar para dar o nosso melhor e conseguir o nosso objetivo. Nayane? Boa tarde, Nayana Bricada, TV Vila Real. Fala um pouquinho sobre domingo, né? Sobre o jogo. Como é que tá a expectativa do time? O Luverdense é um time que também já esteve aí em Série A, né? Já, inclusive, foi Série B, desculpa. É um adversário, um potencial adversário. E você falou também sobre essa questão psicológica, que o novo treinador, buscar um novo treinador, um novo técnico, foge do controle de vocês. Mas em campo, essa parte técnica, tem feito falta ter um técnico para vocês? Bom, para falar do Luverdense, é um time que a gente já jogou, né? Na primeira fase, a gente sabe das dificuldades que é jogar ali em Lucas, mas a gente está preparado. Foi um exemplo, a gente com certeza vamos fazer uma análise do que foi o jogo lá, para que possamos ir o jogo domingo e dar o nosso melhor. Isso é tão simples quanto isso. A gente precisa ganhar, precisa vencer esses 2 jogos para passar para as finais. Em relação ao treinador, eu entendo que é uma questão que vai ser sempre questionável, mas é uma questão que a gente procura não focar, porque não está no nosso controle. Então a gente tem que ir para os jogos pensando em vencer, somente isso. Em relação ao treinador, eu sei que a expectativa é grande para a contratação, mas o Luiz e toda a sua comissão têm feito um bom trabalho, têm nos ajudado durante todo esse período e é isso que a gente tem focado. Felipe, nós estamos aí nas semifinais do Campeonato Estadual e o antigo treinador, o Antônio Oliveira, na sua primeira coletiva durante o ano, ele disse: meu maior desafio é motivar esses jogadores a disputar esse campeonato. Ou seja, é fato que o campeonato mato-grossense, por se tratar tecnicamente bem mais frágil do que o que nós vamos encarar durante a temporada, a motivação não seja a mesma. De que forma vocês têm conversado e pensado, tratado o campeonato mato-grossense, uma vez que para o torcedor e para a diretoria nós temos um número a atingir, que é se tornar, juntamente com o Misto, acho que é o único clube que é tetracampeão consecutivo do mato-grossense. Vocês estão motivados para essas finais de estadual? Muito motivado. Todo jogador deve entrar para qualquer jogo que seja, entrar para vencer. E se a gente tem essa possibilidade, essa oportunidade de ser tetracampeão, eu acho que não há motivação melhor. Só que isso tem que ser trabalhado, volto a ser repetitivo, com a parte mental. É lógico que você jogar um campeonato estadual pode ser encarado de maneira diferente do que um brasileiro, do que uma sul-americana, uma Libertadores. Isso a gente não pode negar. Mas a vontade de vencer de um atleta, seja em qualquer profissão, ela precisa ser altamente motivada. E é isso que a gente procura fazer. Gabriel. Felipe, você citou a questão da Sul-Americana. Segunda-feira tem um sorteio. Sim. Vocês vão descobrir o adversário. Queria que vocês falassem se já tem ali algum adversário que vocês estão querendo pegar ou que vocês não estão querendo pegar. É uma competição internacional, é muito importante. Queria que você falasse de como o clube está vendo a Sul-Americana e também, aproveitando, e perguntar sobre a Copa Verde, né? A partida, a data mudou, vai ser agora na quarta-feira, primeiro jogo lá em Brasília. Queria que você falasse sobre estes confrontos, pouco tempo de trabalho, pensando no domingo que tem uma competição, já na quarta tem outra, e no meio um sorteio muito importante aí para a temporada, né? Sim. A Sul-Americana é uma competição muito importante, né, para a gente. Para mim, particularmente, é a primeira vez que irei jogar, então sempre tive o desejo de jogar o Brasileiro, o Sul-Americana, a própria Libertadores. Então são competições importantes, tanto para o jogador quanto para o clube. Então a gente fica um pouco apreensivo para saber desse adversário, mas são coisas que a gente espera com muita tranquilidade também. E a outra pergunta... Sobre a Copa Verde, como que a gente prepara? E sobre a Copa Verde, a gente sabe que a logística dos jogos no Brasil não te dá muito tempo, né, para você se preparar ou para você pensar muito de que forma você pode ir para esses jogos. Mas são jogos que a gente sabe da importância e todo o clube, os departamentos têm feito para que possamos recuperar bem e estar preparado para todos esses jogos. Marcelo. Felipe,
Uma perguntinha um pouco mais pessoal. Qual foi o maior desafio que você já teve na sua carreira profissional como jogador? Maior desafio? Cara, escolher um é um pouco difícil. A gente lembra das lesões, porque é um momento muito complicado, né? Eu tive 2 lesões no joelho, 2 cirurgias, uma em cada joelho. Fiquei 7 meses parado em cada uma delas. E isso nos amadurece, né? De alguma forma. É um desafio onde nós precisamos ter uma mente forte, onde nós precisamos do apoio da nossa família. Foi um desafio que me fez crescer, mas que foi superado, e hoje eu tenho propriedade e autoridade de dizer que eu venci e estou aqui para fazer aquilo que eu mais amo de uma forma muito profissional. Eu acredito que esse foi um desafio na minha carreira. Daiane, para fechar. Só para finalizar ainda sobre o Campeonato Mato Grossense, né? Já tem uma preferência de vocês, porque você, pela mentalidade, pela parte técnica, como você está falando, o Cuiabá tem tudo para avançar. Entre União e Misto, dá para vocês escolherem aí qual vocês querem disputar caso o time avance para a final? Sinceramente, não. Eu acredito que o Cuiabá ele tem que entrar nas competições convictos de que tem que entrar para vencer, independente do adversário. Então a gente não foca muito assim no adversário, a gente foca no objetivo final, que é ser. No final, entre os dois, qual seria a preferência de vocês para disputar? Até pela questão histórica do misto também. Isso já é uma opinião particular. Eu não sei se todos os atletas pensariam da mesma forma ou tem alguma preferência do União misto. Eu, Felipe, eu não tenho. A minha vontade maior é de ser campeão, independente se é a União ou se é o misto. Então o objetivo é ser campeão. Obrigada. Obrigado.